Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Investidor de Sucesso. E hoje o tema é ETF, Exchange Traded Funds, que são os fundos negociados na Bolsa de Valores. E claro, vamos dando sequência aí aos outros episódios, vamos falar aí de cenário interno, cenário externo e da economia, macroeconomia, e também dar algumas dicas diretas de como que você pode investir melhor, né? Então, eu estou aqui mais uma vez com o Nicolas Pareschi e Gustavo Rigon. Então, vamos lá. ETF, para quem não sabe o que é, ETF nada mais são do que fundos negociados na Bolsa de Valores, né? Então, é um fundo de investimento que normalmente tem taxas bem pequenas comparadas aos fundos de investimento clássico. Você investe direto, por exemplo, no banco ou numa corretora, né? E as cotas desses fundos são negociados na bolsa, ou seja, você compra e vende como se fosse uma ação. Isso traz uma liquidez enorme e imediata, né? Você pode comprar ou vender o ETF a qualquer momento. E os ETFs, na maior parte deles, eles são o que chamam de Open-Ended Fund, que ou seja, por exemplo, se é um ETF que compra ações, conforme mais gente compra o ETF, mais dinheiro tem dentro do fundo, eles vão comprando mais e mais ações no mercado, né? Ele não é um fundo, de um modo geral, na maioria deles, fechados, né? E isso traz uma série de vantagens, principalmente para o investidor passivo, investidor de longo prazo, pelo baixo custo que isso tem e pela quantidade de ETFs, de possibilidades que existem, principalmente lá fora. A gente vai falar tanto sobre os ETFs primeiro no Brasil, depois sobre os ETFs na Bolsa de Nova York, que cobrem aí ativos no mundo todo, né? Então, realmente o mercado de ETFs cresce de forma enorme, realmente são trilhões de dólares já hoje em dia investido em ETFs ao redor do mundo. Se tornou realmente muito popular pela facilidade, pode começar com pouco dinheiro e como eu falei, é bom para o investidor de longo prazo, que não é investidor especialista, aquele cara que ou é trader e opera no mercado, ou que acompanha o mercado mais de perto e fica ativamente ali escolhendo os ativos da sua carteira, né? Então, começando a falar de ETFs Brasil, Rigon, se você puder comentar um pouco aqui para a gente sobre, enfim, quais são os ETFs que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, falar um pouquinho aí sobre isso. Vamos lá. Não tem como comparar o mercado de ETF americano com o nosso. O deles é extremamente desenvolvido, com milhares de opções, e o nosso é o contrário. O nosso é um mercado muito pequeno, é um mercado ainda incipiente e com pouquíssimas opções. Para se ter uma ideia, a gente tem listada 15 opções de ETFs. E dessas 15 opções, eu diria que só umas 4 ou 5 são viáveis. Viáveis no sentido de terem alguma liquidez, né? Que é o BOVA11, que ele replica o índice Bovespa, o Small 11, que é de micro e pequenas empresas, o Divo 11, que é de empresas pagadoras de dividendos, e o IVBB 11, que ele replica o índice SP500 da Bolsa Americana, que também é uma outra forma da gente estar exposto em dólar, né? Mas assim, eu diria que apesar das poucas opções, a gente tem opções interessantes de ETF aqui no Brasil. E o que está por trás desse conceito de ETF? Por que eu gosto tanto da ideia da pessoa física investir em ETF? Simplesmente porque ETF é uma forma fácil, simples e barata de estar investido em bolsa, e principalmente de estar diversificado em bolsa. Então, é a maneira daquele cara que quer estar investido em bolsa, mas que não tem tempo ou não tem a expertise para analisar o dia a dia das empresas, ou então que não tem vontade, porque não, aquele cara que não está disposto a acompanhar o mercado diariamente, ou então ainda aquele cara que não tem alguém de confiança que possa fazer essa análise por ele. Então, para esse cara, eu acho que ETF acaba sendo uma excelente opção. E aqui cabe um parênteses que eu acho bem interessante, assim, bem relevante. E é bom que as pessoas tenham essa noção. Historicamente, isso é comprovado, somente 20% dos gestores profissionais conseguem bater o índice Bovespa no longo prazo. Então, se você é um investidor amador, que não tem o conhecimento dos gestores profissionais,
o fato de comprar o BOVA11 é uma maneira muito mais simples e muito mais inteligente de estar disposto, tá exposto nesse negócio, que você não tem tantas condições de analisar. E provavelmente, muito provavelmente, no longo prazo, ainda é capaz de você bater 80% dos gestores profissionais. Então, vai ficar abaixo só de 20% deles, que é aquele pessoal fora da curva, muito acima da média. Então, resumindo, para mim, o ETF é uma forma simples, de baixo custo, que te possibilita estar exposto em renda variável de forma mais diversificada possível, o que, por definição, já reduz muito os riscos, né? Muito bem observado, Rigon, pelo seguinte, qual que é a verdade? Apenas em torno de 15% a 20% dos gestores profissionais batem constantemente o índice, né? Ou seja, a média da Bolsa. Então, ou seja, imagina a gente que vive o mercado no dia a dia, né, sabe o quanto é difícil você bater a média de mercado, né? E que boa parte dos gestores profissionais aí fora, eu digo pelo mercado, seja nacional ou internacional, não conseguem, né? É impressionante isso. Então, ou seja, se a pessoa não tem uma expertise para conseguir fazer isso, e a maioria não tem, é melhor ir com a média da Bolsa, né? E Rigon, como que funciona, né? A maior parte dos índices são o que a gente chama indexados. Quem que faz a seleção quais ações vão compor esses ETFs? Como que funciona isso aí? Boa pergunta, cara. E aqui eu consigo até explicar melhor por que eu prefiro que as pessoas físicas, né, elas investam no BOVA11 ao invés dos outros ETFs. Porque, assim, existem ETFs ativos, que existe uma pessoa que vai lá e seleciona quais os ativos que vão fazer parte do ETF, que é basicamente o que acontece com esses fundos de ações normais do mercado. Gestão ativa, né? Isso, uma gestão ativa. E existem os ETFs com gestão passiva, que no caso é o BOVA11. E esses não têm essa gestão ativa. Esses simplesmente eles replicam o índice, sem a presença de algum gestor que vá lá discricionariamente e selecione os ativos. Então, é por essa gestão passiva que eu gosto do BOVA11, porque ele vai lá, ele replica o índice Bovespa, que é aquele índice ponderado pelo peso das ações de acordo com o valor do mercado de free float das empresas. E o que é o que é o free float das empresas? Como é calculado esse índice? Tá, vamos lá. O free float até as pessoas não costumam falar muito sobre isso, mas o free float ele é o percentual de ações da empresa que estão disponíveis no mercado. Assim, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. A maior empresa do Brasil é o Itaú. Ela vale algo em torno de 300 bilhões de reais. Mas o Itaú não é a empresa mais relevante e com maior peso no índice Bovespa. E por que não é? Porque o que conta para o índice é o valor de mercado da quantidade de ações que estão nas mãos do minoritário. Isso é o free float. É o valor total das ações que estão sendo negociadas na bolsa. Então, o Itaú, quando ele fez a abertura de capital, ele não colocou 100% da empresa no mercado. Ele quis captar os recursos e ele vendeu só uma fatia da empresa. Eu acho que foi algo em torno de 49% da empresa. Então, ao invés desses 300 bilhões que vale a empresa, o que conta para calcular o índice Bovespa é algo em torno de 150 bilhões, 140 e poucos bilhões. E é por isso que mesmo o Bradesco, que é uma empresa menor que o Itaú, ele tem uma participação maior no BOVA11. Porque o Bradesco ele tem um valor maior de free float. O Bradesco tem 60% de ações no mercado. Então, esses 60% de ações do Bradesco que estão no mercado, eles têm um valor maior do que os 49% de ações do Itaú que estão no mercado. Então, é dessa forma que é calculado o peso das empresas dentro do índice. Então, essa fórmula ela é utilizada na maioria dos índices ao redor do mundo, inclusive no SP500. Então, o SP500 ele utiliza exatamente essa mesma forma para calcular o peso de cada empresa. Entendi. Então, o que existe é uma fórmula matemática que ela é revisada constantemente, por exemplo, a cada trimestre ou a cada semestre, vai depender aí de cada índice, né?
E aí ele calcula lá, por exemplo, o valor de mercado, né, de capitalização das empresas, utilizando o free float, dá o peso de acordo com esse tamanho, tem lá um cálculo. Exatamente isso, é matemático, né? É um matemático. Cálculo objetivo, não tem subjetividade, a pessoa não escolhe, a pessoa simplesmente é aquilo, é matemática, é o peso da empresa no índice. Exatamente, é como se fosse, entre aspas, um robô controlando o fundo, porque ele tem aquela regra, a regra é essa, tais a determinada quantidade de empresas que tem esse valor de mercado, tem um cálculo que dá o peso de cada uma e pronto, ou seja, não tem um gestor tomando decisão, eu gosto dessa ação, eu gosto daquela. Exatamente. Por isso que é tão bom, porque se pensar o seguinte, assim, vamos supor que uma empresa tenha 7% do capital dela, 7% equivale ao índice Bovespa, e ela começa a ter resultados ruins, e o valor de mercado dela cai. Então, esses 7% passaram a equivaler a 5% do Bovespa. Automaticamente, o ETF, ele vende ações, ele passa a ter somente 5% dessa empresa no ETF. Ele não tem mais 7%, ele passa a ter 5% dessas ações. Ele vende isso, vai ser substituído por outra ação, que esse dinheiro vai ser comprado no automático, né? Isso. Legal. Então, por isso que, de certa forma, o ETF que é indexado, que é a maioria, existem ETFs ativos também, mas são a minoria deles, por isso que os ETFs indexados fazem muito sucesso, porque o investidor ele não precisa tomar essa decisão de qual ação ele vai comprar, ele simplesmente compra a média de mercado, e a média bate boa parte dos gestores, então, e é extremamente barato, né? Então, e bem diversificado, né? Como tu falou bem. Isso que eu ia comentar, em relação ao preço, né? Porque é muito mais barato tu estar comprado num ETF do que comprado num fundo de ações, por exemplo. Porque, por exemplo, o BOVA11, ele te cobra uma taxa anual de 0,54% ao ano. O Small 11 te cobra um pouquinho mais, de 0,69% ao ano. E esse IVBB, que é o de ações do S&P 500, ele te cobra 0,24% ao ano. Lá fora é bem comum, taxas bem baixas. Exatamente. Então é muito interessante. Porque geralmente esses gestores, eles te cobram para fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, eles te cobram uma taxa de 1,5%, 2% ao ano, que faz uma diferença grande no longo prazo. Não é raro tu ver fundo de investimento, né, com 1,5%, 2% ao ano de taxa de administração, e muitos ainda têm uma taxa de performance, por exemplo, o que tiver acima do índice Bovespa, por exemplo, 20% desse lucro acima ainda cobre performance caso performar bem assim. Então, ou seja, isso no longo prazo, depois de 5, 10, 15, 20 anos, dá uma diferença enorme que você poupa com certeza. Em taxa, né? Então, por isso que é tão popular e por isso que eu incentivo tanto os ETFs para o investidor passivo e até, a gente vai falar agora um pouquinho indo para a Bolsa Americana, que tem ETFs não só nos Estados Unidos, mas com ativos negociados no mundo todo, tanto também pode ser usado de uma forma totalmente passiva para o longo prazo, quanto, claro, também para quem opera, para quem é trader, pode utilizar desses instrumentos para fazer trades, para pegar determinados movimentos do mercado, né? Então, Nicolas, você pode comentar um pouquinho para a gente aqui sobre esse universo gigantesco que é o mundo de ETFs na Bolsa Americana? Sim, vamos lá. Salve, pessoal. Sim, bem legal, né? Como vocês bem falaram aí, a taxa de administração é muito menor. Então, é um método excelente aí para o investidor bater 80%, 85% aí dos investidores profissionais. Nos Estados Unidos, a gente tem um mundo de possibilidades, né? A gente tem ETF de setores, nós temos ETFs de commodities, nós temos ETFs de títulos, nós temos ETFs de países. O que são esses ETFs de países? Não é o país, né? É a bolsa do país. Então, você pode comprar a Nikkei por meio de um ETF, no caso é o EWJ. A gente tem de praticamente todos os países do mundo emergente, do mundo desenvolvido. É um mundo assim, enorme. Então, seria, por exemplo, a gente até comparando aqui com o Brasil, lá fora tem o EWZ, né? Que é um ETF de índice Bovespa, né? Então, assim como o Rigon comentou que tem um ETF aqui na Bolsa Brasileira que compra
o S&P 500 lá fora, tem, por exemplo, um ETF na Bolsa de Nova York que compra em real, né, compra aqui o índice Bovespa, né, e mesma coisa aí para trocentos outros países, seja países emergentes, como fosse lá África do Sul, Argentina e etc., seja aí todos os principais países, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Singapura, e por aí vai, né? Isso. E é bem interessante, né? Por exemplo, no caso do EWZ, se a gente for analisar, comparar o gráfico do EWZ com o gráfico do IBOV, a gente vai ver que o EWZ se desvalorizou esse ano mais do que o IBOV. Por que isso? Porque além da desvalorização da Bolsa Brasileira, nós tivemos também a desvalorização do real. Então, o investidor que pegou o EWZ, ele apanhou de duas formas. Claro que a recíproca é verdadeira também. O cara que pegou o EWZ ali de 2016 e 2017, ele ganhou de duas formas, né? Tanto na valorização do real quanto na valorização da nossa bolsa aqui. Então, dando sequência, gente, a gente também tem ETFs de moedas, né? Vocês podem comprar, por exemplo, o dólar contra uma cesta de moedas, contra o euro, contra o iene japonês. O ETF, no caso, é o UP. Nós temos diversas siglas, assim, né? A gente vai, conforme for falando, a gente se aprofunda nessas siglas, então não se preocupem quanto a isso. E nós temos também ETFs de REITs. Os REITs são os fundos imobiliários americanos, né? Então, é mais uma possibilidade aí de diversificação. E lembrando assim que se existe um santo graal no mundo dos investimentos, esse santo graal aí é exatamente a diversificação. É o melhor modo de você, o modo mais seguro assim, de você aumentar o seu índice de retorno pelo seu risco, é diversificando. E no mundo, assim, atualmente o mundo está cada vez mais globalizado, é muito mais fácil a gente assim, encontrar, como que a gente pode dizer, assimetrias de preços, países que estão muito baratos, ou uma commodity que está muito barata, ou uma commodity que está muito cara. Então é muito legal a gente ir para o lado global e nada melhor do que usar os ETFs aí para atingir esse mundo global aí por meio de excelentes taxas e diversas possibilidades. Uma coisa interessante lá fora, né, que a gente tem, como estava falando aí, por exemplo, os ETFs de títulos, né? Então, por exemplo, tem ETF de renda fixa, seja de Treasury americano, seja de corporate bonds, ou seja, algo como se fosse umas debentures, né? Tem de títulos imobiliários, tem de ETF de qualquer tipo de ações, por exemplo, ações de valor, ações pagadoras de dividendos, ações de crescimento, setores, né, setor de tecnologia, setor de internet, setor de consumo, setor financeiro, setor bancário, enfim, aí tem toda essa linha de bonds, toda essa linha de ações, toda essa linha de fundos imobiliários, tanto nos Estados Unidos quanto fundos imobiliários fora dos Estados Unidos. Tem ETFs que operam ações e opções juntos, fazendo, por exemplo, lançamento coberto, né, covered call. Realmente é um mundo gigantesco, os ETFs de moeda, como tu falou, os ETFs de commodities. Então, você quer comprar ouro, você quer comprar petróleo, você quer comprar, enfim, soja, tem ETF de todos esses tipos de ativos. Tem os ETFs inversos, né, que por exemplo, o ETF do S&P 500 vendido. Então, tu compra aquele ETF, ele está posicionado ou vendido direto nas ações, ou enfim, no mercado futuro, mas se o S&P 500 cai, ele sobe, né? Ou seja, o posicionamento dele é vendido. Então, mesma coisa vale para tem inverso, ETF inverso, que tem que tomar cuidado com os ETFs inversos e tudo, mas tem várias opções. Então, realmente, lá fora é um mundo impressionante aí, a quantidade de opções de investimentos que a gente tem, né? E para o investidor passivo, então, ele pode simplesmente investir no S&P 500, ele pode fazer uma carteira que funciona muito bem lá fora, né? De ter parte em bonds, parte em ações, porque normalmente quando a bolsa sobe,
o ETF de bonds tende a cair e vice-versa, né? Então, como o Nicolas falou, mas os dois sobem no longo prazo, só que de forma invertida. Então, provoca uma diversificação boa que diminui a volatilidade da carteira, né? Para quem aposta em determinados setores, sei lá, você pode comprar ETF de empresa de marihuana, de maconha, que é um negócio que está crescendo bastante agora. Tem ETF que investe em robôs, empresas que desenvolvem robôs e inteligência artificial, né, que provavelmente são coisas que vão crescer muito no futuro. Então, assim, é impressionante, e a maior parte desses ETFs são, como o Rigon explicou ali, baseados em índices, em algum tipo de índice, né, ou seja, é investido de forma passiva e eletrônica, né. Então, realmente é bem interessante aí. E pode-se usar também, o Nicolas até vai falar algumas oportunidades aí um pouco mais para frente, pro trader, né? O trader viu uma oportunidade de vender uma commodity, ele pode operar vendido, igual vende uma ação, ele pode abrir uma operação de venda num ETF, né? Ou comprar um ETF inverso, se for o caso. Pode se operar, enfim, também por curto prazo, aí para quem é trader, né? Então, legal, acho que a gente conseguiu fazer um overview geral aí para quem está escutando a gente poder entender melhor esse mundo dos ETFs. Então, agora vamos falar um pouquinho do cenário econômico, macroeconômico, aqui no Brasil, no exterior, e para concluir a gente entra falando de oportunidades que existem, como que o investidor pode usar ETFs aí para investir de forma prática, dicas práticas, né? Então, que bom, essa semana aí, uma semana extremamente conturbada aqui nas eleições, com o atentado ao Bolsonaro, que foi uma coisa gravíssima, né? Em termos digamos assim, um atentado à democracia, né? E logicamente, pode mudar o rumo das coisas. Se puder falar um pouquinho aí de como está o cenário, como você vê o mercado em relação a isso. Então, cara, a semana, obviamente, foi marcada pelo atentado, né, por essa tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, e não tem muito como saber como é que serão os desdobramentos a partir desse fato, né? O que a gente pode tentar fazer é tentar analisar o que aconteceu nas eleições de 2014, que, óbvio, não foi exatamente igual, mas reserva algumas semelhanças, né? Naquela época a gente tinha o candidato à presidência pelo PSB, o Eduardo Campos, que infelizmente ele sofreu um acidente aéreo durante a campanha eleitoral e veio a falecer. E naquela época ele tinha algo em torno de 9 a 10% das intenções de votos. E a Marina Silva, ela que acabou assumindo o posto dele de candidata à presidência pelo PSB, o mesmo partido, ela era vice na época, ela assumiu devido a esse fato trágico, né? Ela assumiu e já na primeira semana o partido ele saltou de 10% para 21% das intenções de votos. Então ela mais que dobrou as intenções de votos do partido. Então, assim, não é uma coisa líquida e certa, não é uma causa e consequência, mas se a gente analisar o comportamento humano, eu tenho a tendência de pensar que esse tipo de tragédia, esse tipo de acontecimento, ele acaba refletindo positivamente nas intenções de votos. É uma espécie de solidariedade inconsciente, uma espécie de comoção coletiva que de uma forma ou de outra acaba beneficiando a vítima. Então, se a gente for pensar dessa forma, analisando com esse viés positivo, eu diria que a pesquisa de amanhã do Datafolha, que é a mais importante até o momento, acho que foram 8 mil entrevistados, eu diria que essa pesquisa ela tem grande chance de trazer o Bolsonaro novamente em primeiro lugar, mas com um percentual ainda maior do que os 22% que ele teve nessa última pesquisa do Ibope. Lembrando que a gente está gravando esse podcast no domingo, né, no dia 9. Então é importante, a gente não tem como saber qual vai ser o resultado da pesquisa do Datafolha, que vai ser anunciada amanhã no Jornal Nacional. Mas, resumindo, é isso. Eu acho que amanhã, segunda-feira, vai ser um dia extremamente importante, muito importante para entender qual que vai ser o rumo dessas eleições.
E como que o mercado vê isso, né? A gente viu aí de uma forma, digamos assim, até curiosa, né? Porque o mercado logicamente, ele não é tão sensível assim quanto a população de modo geral, o pessoal é mais os gestores, enfim, estão fazendo o trabalho deles, que é tentar ganhar dinheiro. Então, no que houve o atentado, imaginou-se que isso ele sobrevivendo, positivo a campanha do Bolsonaro, e até porque acho que nas primeiras informações que tiveram foi de que era superficial, né, pelo áudio do filho dele, não sabia a gravidade da coisa, então provavelmente já se imaginou que, enfim, ele não teria maiores complicações, acabou sendo pior depois, mas enfim, houve uma alta da bolsa e queda do dólar em reação ao atentado, né? Como que o mercado está vendo essa situação toda da eleitoral? Então, eu tinha até comentado isso em podcasts anteriores, né? O mercado é muito engraçado com relação ao Bolsonaro, né? Porque há 5 meses atrás o mercado ele tinha um pânico com a ideia do Bolsonaro ser o nosso presidente, porque eles achavam que a esquerda estava morta, né? Que não tinha a mínima chance. Depois de 2 meses o mercado começou a achar neutro, achar que tudo bem, Bolsonaro tudo bem, e agora o mercado acha o máximo. Então agora o mercado está achando excelente a ideia de ter um Bolsonaro presidente. Ao que tudo indica, o mercado não vai ter, num primeiro momento, nenhum... Eu acho que a Bolsa sobe no primeiro momento. Caso o Bolsonaro seja eleito presidente, eu acho que a Bolsa deve subir no primeiro momento e depois eu acho que deve cair naturalmente. Mas eu acho que a reação do mercado vai ser positiva com uma eleição do Bolsonaro. Ao que tudo indica. E acabou ficando bem evidente no dia do atentado, isso, né? Exatamente como tu comentou. Exatamente. Então, acho que Nico, você quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar, realmente é muito curioso, né? Como muda tudo, né? Um evento Bolsonaro 5 meses tinha uma interpretação, o evento Bolsonaro 2 meses atrás tinha outra e agora quinta e sexta-feira teve outra interpretação, né? Eu não sei se o pânico do Haddad e do Ciro é maior, que faz o Bolsonaro virar sei lá, a menina dos olhos de ouro do mercado, né? Uma coisa assim muito curiosa. Tudo é relativo, né? Nada é absoluto em si para o mercado. Exatamente, as coisas mudam, né? E houve, até provavelmente sentir alguma confiança aí na questão da toda a proposta do Paulo Guedes. O Bolsonaro, que antigamente era um cara que tenderia a ser mais estadista e tudo, parece que tem se flexibilizado, né? Então, impressionante como a coisa vai mudando, né? Isso, logicamente, pode valer aí para qualquer candidato, né? E então, o cenário Brasil hoje está isso, né? Muito baseado nas eleições. E Nicolas, e o cenário externo, como é que está a situação? A gente continua vendo um dólar forte, o que faz com que os mercados emergentes continuem sofrendo, né? As commodities caindo, o que logicamente é ruim também para os mercados emergentes. Como que está essa situação aí? Então, pessoal, desde do primeiro podcast aqui do Investidor de Sucesso, né, a gente vem alertando aí para esse cenário mundial aí que o dólar vem se valorizando e quanto isso afeta todos os mercados emergentes e Brasil inclusive, né? Infelizmente, nada mudou. O relatório do Commitments of Traders, o relatório divulgado lá pela CFTC dos Estados Unidos, que a gente comentou já nos 2 podcasts passados, ele continua com o dólar se valorizando e os books dos investidores amadores permanecem na mesma situação. Os amadores todos estão, a maioria, né, 70%, 60 e poucos por cento estão falando aí que o dólar vai se desvalorizar, né, e esse pessoal daí, eles geralmente erram, né. Então, infelizmente, a gente não pode falar de que nada assim tá tranquilo. A gente acompanha, isso que é muito legal dos ETFs, existem ETFs em chaves para a gente acompanhar e poder vislumbrar aí uma possível virada dos mercados emergentes. A gente tem um ETF que é o EEM. Esse ETF ele é um pool
é uma coletânea aí de diversos mercados emergentes, Brasil inclusive. Esse EEM, se vocês forem ver o gráfico dele aí, vocês vão ver que está em queda contínua. Justamente o EEM é um ETF que investe nos principais índices de bolsa dos países emergentes, né? Tem um peso maior para a China, né? Mas tem, enfim, África do Sul, Brasil, Índia, Argentina e etc. É isso, né? Isso aí, perfeito. E se vocês forem ver se vocês traçarem um gráfico ali com o UUP, que é o do dólar, vocês vão ver que exatamente assim, é praticamente um espelho, né? O dólar vai subindo, o EM vai descendo. E a gente tem também um ETF chamado EMLC. Esse ETF, ele é composto de títulos de governos emergentes, mais precificados nas moedas locais desses países aí. E a gente tem o EMB, que são títulos também de países emergentes, mais precificados em dólar. A correlação é muito alta com o EEM. Então, assim, vocês vão ver nesses gráficos aí que os três, o EMB, o EMLC e o EEM, os três estão caindo, enquanto o dólar vem subindo. E a gente tem um ETF, que é o CEW, que é um ETF que é um pool uma coletânea de moedas de países emergentes. O real está lá, o rublo russo está... A lira turca deve estar... Isso aí, é perfeito, a lira turca, que certamente deu uma puxada para baixo aí no ETF aí, mês passado. Mas por que isso é importante, gente? Porque, por exemplo, eu acho que eu fiz, por exemplo, estou fazendo aqui análise técnica do EEM, ou o meu robô deu um sinal de que o EEM vai virar. Porém, se isso daí só acontecer no EEM, você não tiver sinal nenhum de virada ali no EMB, do EMLC, nas moedas emergentes e no dólar, provavelmente isso é um ruído, é uma aleatoriedade que deu um sinal falso aí na sua análise técnica no seu robô. Então, o que a gente quer? A gente quer uma confluência de sinais. Se o mesmo robô, se a mesma análise técnica começar a apontar a mesma direção aí em 4 desses 5 ETFs, aí a gente tem um sinal bem legal. Pode ser que realmente esteja uma virada aí, a gente pode começar a aportar capital. Então, isso é muito legal dos ETFs, a gente começar a estudar ter uma visão holística aí de como os mercados se comportam. É muito legal isso aí, porque exatamente a gente vê com a força do dólar, né? Aí tu olha o EM, significa que as ações dos países emergentes estão caindo, né? O EMLC é como se fosse assim, o Tesouro Direto Brasileiro comprado em real. E assim, consecutivamente, em cada país. Ou seja, como o fundo manda o dinheiro para o país, converte na moeda local e compra a renda fixa, o tesouro local, né? Então, ou seja, como as moedas desse país estão se desvalorizando, o que valoriza o título não é o suficiente, né? Então, continua caindo. E o EMB, os títulos emitidos em dólar pelos países emergentes, de qualquer forma acabam caindo porque o risco desse país aumenta de acordo com que a economia deles está indo mal com um dólar mais alto, né? Então, ou seja, é uma situação que é crítica para os países emergentes, uns estão sofrendo mais, outros menos, como a gente falou no último podcast, né? Mas é interessante como os ETFs, a gente tem possibilidades de investir de uma forma muito global, diversificada, tanto para o longo prazo, quanto procurando sinais para fazer operações de mais curto prazo, né? Então, pessoal, agora vamos entrar aí nas nossas dicas e recomendações e avaliações aí de investimentos, né? Rigon, o que você tem para falar para a gente aí, até aproveitando o assunto ETFs e tudo mais? Então, a dica dessa semana, apesar de ela parecer simples, eu acho bem útil para o investidor pessoa física de maneira geral, porque sempre que as pessoas me perguntam quanto que eu tenho que ter no meu patrimônio em bolsa, em renda variável, ou quanto que eu tenho que ter no meu patrimônio em renda fixa, a minha resposta é sempre a mesma. Depende do perfil neutro de cada um.
Isso é algo muito particular. Por isso que eu considero tão importante que as pessoas saibam de antemão qual é o perfil neutro delas nos investimentos. E como é que a gente descobre qual que é o nosso perfil neutro para renda fixa e qual que é o nosso perfil neutro para renda variável? Assim, para mim, um portfólio neutro é aquele que você não fica nem feliz e nem triste com a performance dos ativos. Por exemplo, se para você uma carteira neutra tem que ter, vamos supor, 50% em bolsa, e naquele mês a bolsa caiu 10%, o que corresponde a 5% do total do teu patrimônio, e o sentimento foi de faz parte, tudo bem, e é uma oportunidade de comprar mais barato, então provavelmente 50% em bolsa me parece uma carteira neutra para você. E o mesmo raciocínio serve para o oposto. Se a bolsa, ao invés de ter caído os 10%, ela subiu 10%, e você não teve aquele sentimento de putz, por que eu não tinha um percentual maior em bolsa? Então significa que esse percentual é um percentual que você se sente confortável, sente neutro com relação à performance. Então, descobrir esse perfil neutro é o primeiro passo que eu entendo que as pessoas precisam fazer para investir. Porque, por exemplo, eu me sinto confortável com um percentual acima de 70% investido em bolsa. Mas por que eu me sinto confortável assim? Porque eu vivo o mercado de ações. Eu tenho pouquíssimo dinheiro em renda fixa. E na maioria das vezes, esse dinheiro em renda fixa só caixa para oportunidade futura de compras em ações. Mas eu sou um caso completamente atípico. Eu acredito que, na média, os brasileiros eles devem ter um perfil neutro em torno de 20% a 30% de renda variável e uns 70%, 80% de renda fixa. Eu acho que essa é a média do perfil do brasileiro. Então, o primeiro passo é esse. Eu acho que cabe a você descobrir qual que é o teu perfil neutro. Feito isso, eu acho que depois da gente descobrir qual que é o nosso perfil neutro, a gente pode complementar essa primeira dica com o assunto de hoje, que são os ETFs. Então, eu acho assim, que feito isso, a pessoa tem condições, aquele cara que eu comentei durante o podcast, que é o cara que não vive do mercado, um cara que não conhece tão bem o mercado, que não tem tempo de se dedicar ao mercado, esse cara, ele pode, ao invés de ele selecionar aleatoriamente ações, simplesmente alocar esse percentual neutro que ele descobriu que ele tem em bolsa no BOVA11, que é aquele índice que replica o índice de ações. Então, vamos supor que eu sou um cara que eu me sinto neutro, me sinto confortável tendo 30% do meu patrimônio em ações. Então eu vou lá, eu tenho um patrimônio de 100 mil reais, eu coloco 30 mil reais em BOVA11, que me diversifica da maior maneira possível, e é barato, e os outros 70 mil reais eu coloco em renda fixa, que eu me sinto mais confortável com renda fixa. Então, o que acontece? E eu vou me rebalanceando esse portfólio de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, esses 30 mil reais em BOVA11, depois de determinado momento a bolsa cai muito e esses 30 mil reais passam a ser 20 mil reais e a renda fixa que eu tenho, ela tem uma correlação negativa, então geralmente a bolsa caindo muito, a renda fixa sobe um pouquinho, então passa a valer, sei lá, 75, 80 mil reais. Então tu pega esse extra, esse que sobrou dos teus 80 mil reais e rebalanceia. Eu vendo 10 mil reais de renda fixa, coloco os 10 mil reais em BOVA11 e eu mantenho essa proporção de 30 a 70, que é o meu perfil neutro. Então, eu acho que essa é uma dica que parece simples, mas eu acho que funciona para a maioria dos investidores. Eu concordo plenamente, porque realmente o que tu falou é muito efetiva e faz com que o investidor que não acompanha o mercado possa investir de forma extremamente efetiva, porque ele vai balanceando o portfólio e quando cai, ele compra barato para rebalancear e quando sobe, que está caro, ele não compra caro, né? Então, e dependendo, ele até tem que vender um pouco para rebalancear o portfólio. Então, ou seja, faz com que ele, sem ter um acompanhamento maior do mercado, sem ter que estudar muito sobre o mercado, possa investir de forma eficiente, né? Eu particularmente gosto de operar e tudo mais, mas logicamente você tem que buscar conhecimento para isso. E a maior parte das pessoas acaba investindo, compra ação X, ação Y, sem ter um preparo, né? Então, você imagina, como tu falou, se 80% dos gestores profissionais já perdem para o índice, imagina o investidor comum. Amador, né? Exatamente. O amador, os estudos apontam que é mais ou menos 95%, ou seja, tem apenas 5%
são aquelas pessoas que realmente gostam e estudam o mercado, aprendem técnicas efetivas e aí conseguem, de forma ativa, operar e bater os índices, mas a maioria não consegue, né? Então, se você não está disposto enfim, estudar, a fazer cursos, aprender sobre o mercado, é melhor fazer uma coisa simples assim e investir por longo prazo. E sabe qual que é, para mim, o maior problema da pessoa não ter esse perfil neutro, consciente? É que quando o mercado, por exemplo, o mercado de ações de 2016, 2017 estava explodindo aqui no Brasil. Então, aquele cara que tem um perfil conservador, o cara que sempre acostumou a estar em renda fixa, ele viu todo mundo ganhando com a renda variável em ações e ele acreditou que o perfil dele estava mudando, que ele, não, eu consigo aguentar ter 40% do meu portfólio em renda variável, não, eu consigo 50%. Ele consegue quando está subindo, mas o problema é quando está caindo, né? Então o cara, se ele não tem isso já pré-determinado, o quanto do patrimônio dele ele vai ter para a renda fixa e o quanto ele vai ter para a renda variável, ele muda isso de acordo com o mercado. Então ele vai sempre comprar caro, porque o mercado vai estar subindo muito, ele vai se empolgar e vai aumentar o percentual dele que seria neutro, e vai sempre vender no desespero, quando estiver valendo muito pouco, que ele vai ter perdido, que ele não aguentava aquela perda e vai ter que vender na baixa. Então esse é o grande segredo, a pessoa tem que ter já pré-determinado e já saber de antemão qual que é o perfil dele, qual que é o que ele suporta, o que é confortável para ele. Perfeito. Excelente, muito, muito, muito bom mesmo. E vamos lá, Nicolas, o que você pode falar para a gente aí de oportunidades aí no mercado internacional aí com ETFs? Então, pessoal, assim, eu acho sempre bom a gente ter em mente, né, alguns países para o momento da virada, assim, acho que não chegou, mas então vamos ter em mente aí alguns países interessantes, né, ficar de olho. A gente tem a Coreia do Sul, que é um país que o mercado o vê como emergente e que a sua bolsa tá bem barata aí. Eu gosto de Coreia do Sul, cara. Acho a Coreia do Sul muito legal. Uma opção muito boa de ETF. Bem legal, né? Para quem não acompanha, é um mercado que é considerado emergente, né, mas extremamente desenvolvido, né? Perfeito. Ele está com um preço sobre o valor patrimonial, esse ETF aí, na casa de 1,1, o que é bem barato para um país como a Coreia do Sul, que mesmo sendo considerado emergente, tem um IDH bem desenvolvido, um índice educacional muito elevado, né? O ETF é o EWY. A gente tem também algumas apostas assim, um pouco mais especulativas, como a Nigéria. A Nigéria é um país que nos próximos 25 anos ele vai ter uma população, ela vai ter uma população maior que a do Brasil, né? E índices muito altos de natalidade estão associados também a PIB elevado, e a Nigéria também está tendo educação, os índices educacionais lá estão se elevando muito. É um país que fala inglês, então a gente tem uma série de pequenos fatores aí e está com um preço de valor patrimonial barato também, esse ETF. Mas não é o momento ainda. Qual que é o Nigéria? NGE. Tá, só para o pessoal poder acompanhar. Beleza. Mas assim, um call mais imediato que eu acho que a gente pode fazer é o seguinte: no podcast passado a gente comentou sobre a compra do Palladium. Beleza, dessa vez o negócio foi direitinho, subiu, até contrariando aí os outros metais, e as outras commodities. Mas é bom a gente travar, de certa forma, um pouco disso daí, desse lucro. Como travar isso? Não vendendo o Palladium, mas shorteando, vendendo uma outra commodity. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas commodities que estão em cotão. O que é o cotão? Quando você tem os contratos futuros, conforme você vai avançando no tempo, os contratos futuros estão ficando cada vez mais, com valor mais elevado. Quando a gente tem isso, a gente tem uma maior probabilidade de desvalorização desses futuros. Então, isso a gente tem em alguns, a gente está tendo isso daí em alguns grãos. A gente tem isso em trigo, a gente tem isso daí no milho, isso aí, perfeito. E a gente tem isso na soja. Tá, mas qual desses três a gente pega, então? Olha, o trigo está com um momento relativo um pouco
elevado, assim, não estaria tão bom dentro desse grupo. Mas a soja e o milho, eles estão com um momento relativo aí de 3 meses. O momento relativo a gente comentou no podcast aí, número 2. Passado, né? Que é tipo daquele setor quem está performando melhor, né? Isso aí, perfeito. Então a gente tem o milho e a soja bons para entrada na venda. Entre a soja e o milho, qual é um outro filtro aí que a gente pode colocar? A gente pode ver os inventories, os estoques. Então, no site da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente consegue acompanhar todos esses estoques aí. E a gente vê que a soja, os estoques vêm aumentando. Quanto maior os estoques, maior a probabilidade de desvalorização. Quanto menor os estoques, maior a probabilidade de valorização. Oferta e procura, né? Exatamente. Então, gente, o que a gente tem que é tão legal dos estoques? Os estoques, eles funcionam como um termômetro da oferta e da demanda. Se você tiver uma demanda muito forte e uma oferta que não supre essa demanda, você vai ter um declínio dos estoques. Então você pode acompanhar os inventories, os estoques, e com isso você ter uma noção de quanto está a probabilidade ali de valorização e desvalorização por essa métrica. No caso da maioria das commodities agrícolas, você segue o site da USDA. E a gente tem aí que os estoques de soja aumentaram bastante aí, vem aumentando. A gente está com uma abundância de estoques, em contrapartida o milho está neutro. Então, considerando esses 3 fatores aí, momento relativo, o cotango da curva e considerando os estoques, acho que o melhor short que a gente pode fazer é o da soja. O ETF é o SCOYB. Isso daí vai contrabalancear o paládio, né? A gente vai ter uma commodity long, uma commodity que a gente vai estar comprado, uma commodity que a gente vai estar shorteado. Então, isso tende a ter um Sharpe ratio maior quando a gente opera dessa forma. Eu estava pensando aqui que legal que é acompanhar esses estoques e tal, e essa curva, porque se for pensar, o milho, se ele tiver um valor mais baixo, se ele realmente for ficar mais barato, isso aí pode beneficiar empresas como a BR Foods, a JBS, que eles têm basicamente a compra, é tudo feito tudo a partir do milho, né? Ele tem um custo muito alto em milho, então isso aí beneficia a JBS e a BR Foods. Sim, o site da USDA é bem legal. É interessante, cara, bem legal. E eles acompanham coisas até que não são dos Estados Unidos. Então lá eles têm previsão de safra do México para milho, para açúcar também, do México, né? Os Estados Unidos têm de tudo. Então, países assim que são muito chavos em determinados commodities, eles também acompanham no site da USDA, monitorando os estoques. Isso realmente afeta várias. Agro 3, né, também é uma ação brasileira aí, também diretamente associada aí às commodities. Legal, muito, muito interessante. Isso aí pode ser operado tanto com a venda do ETF, pode se vender no mercado futuro, mas o mercado futuro normalmente precisa de muito dinheiro para operar, né? E também, através de corretoras de Forex e CFDs, aí você pode facilmente, com pouco dinheiro, a partir de $100, $200, já operar tanto comprado quanto vendido o próprio, enfim, vários desses ativos do próprio milho, que é o corn em inglês, né? Então tem várias formas aí de se operar isso aí, mas é muito legal, né, esse negócio você acompanhar, seja os ETFs, mas o mercado global como um todo, né, mais do que especificamente as ações, você tem uma visão muito mais ampla da coisa, né? Mas, pessoal, legal, obrigadão, Rigon, Nicolas, acho que ficou bem bacana, um conteúdo bem legal aí para o pessoal. E, então, pessoal, eu vou pedir aí um favor para vocês puderem aí comentar, compartilhar, espalhar esse conhecimento aí. A gente está, acho que, agregando bastante valor, um conteúdo bem interessante aí nesse podcast. Se você puder compartilhar com as pessoas que têm interesse em investimentos. E eu agradeço muito. E é isso aí. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Um abraço aí, pessoal. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço aí.